Olá, queridos amigos, queridas amigas. Olá, comunidade Paz e Bem e da TV Pós-TV 247. Estamos aqui de novo com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje nós temos aqui um convidado muito querido, Alessandro César Bigueto, que é meu companheiro aí de longa jornada de trabalho, de parceria, de coautoria de livros. Inclusive, nós trabalhamos bastante a questão do ensino interreligioso, depois vamos fazer um programa só sobre isso, qualquer hora dessas. E ele é pedagogo, filósofo, tem mestrado na Unicamp na área da educação. E aí, então, vamos começar você contando um pouco da sua história, Lê. Aí depois a gente vai... Hoje nós vamos focar uma personalidade maravilhosa, uma personalidade espírita, conhecida pelos espíritas, mas pouco conhecida fora do movimento espírita, sobre a qual o Alessandro fez uma dissertação de mestrado, uma pesquisa inédita na Unicamp, e que é um grande educador brasileiro, Eurípides Barçanufo. Ale, vamos lá. Tudo bem. Se apresente prazer pra gente. Eu aqui, prazer é meu. Bom, eu não tenho história, né? Assim, relevante. Todo mundo tem, né? A minha história não é relevante. A minha história é uma história. Eu prefiro falar até da história da minha parte da pesquisa, da história de Eurípides, né? Mas aquilo que a Dora disse, rapidamente, a minha história é uma história ligada à educação, né? Estou há tantos anos ligado à educação, pesquisando, estudando e em sala de aula também, né? Já há muitos anos, 23 anos, 24 anos, o tempo todo. Puxa, já tudo isso? Eu estou ficando velha, hein? Outro dia mesmo eu parei para pensar, eu estou com 44, né? Eu comecei aos 20, um pouco antes até, né? Se for pensar. Começou comigo, lá numa escola que a gente trabalhava juntos. Isso, na verdade, sala de aula mesmo, eu até comecei antes, eu comecei numa escola de informática, nossa, tantos anos sim. e tantos, quando eu trabalhava nessa escola de informática com programação de computador, e o dono da escola um dia faltou um professor, e eu já estava lá na escola há muitos anos, um ano e pouco, ele falou, entra na sala de aula e substitui aí, acho que você já está preparado. Era uma sala de aula de crianças que aprendiam, eu nem me lembro bem, aprendi uma coisa de Word lá e tal, era assim, que era DOS, na verdade não, era DOS, aprendi uma coisinha de Word e depois entrou o Windows como aplicativo do DOS e tal. E aí eu entrei na sala de aula para fazer um trabalho com as crianças e lá eu me descobri, eu me vi alguém que gostava de ensinar. Foi ali, foi nessa experiência, e depois eu continuei ensinando nessa escola durante um ano mais ou menos, depois dessa primeira experiência, e foi aí que eu me senti encantado com a sala de aula e falei, é isso que eu quero fazer, e já estou há tantos anos fazendo dá mais do que, se a gente for contabilizar isso, vai dar mais do que 24 anos. Mas a minha história não é a mais relevante aqui hoje, né? Acho que a história mais relevante é a de Eurípides, né? Então, vamos falar um pouquinho desse seu encontro com Eurípides. O encontro com Eurípides se deu na mocidade, né? Eu ainda era jovem de mocidade, um dia eu encontrei... De mocidade espírita. Da mocidade espírita. Isso, e aí eu encontrei um artigo que falava sobre Eurípides e falava um pouco sobre o Eurípides médium e também um pouco sobre Eurípides educador, sobre a escola e tal. Esse foi o meu primeiro encontro com Eurípides Barçanufo. Mas, para falar a verdade, não foi um encontro que me marcou, assim, esse primeiro, né? Depois, quando a gente se reencontrou, né, Dora, e aí foi aí que eu de fato comecei a entender mais profundamente Eurípides, e aí o encantamento veio nesse segundo momento. E aí aquilo fez sentido para mim, porque aí já era alguém, né, na mocidade ainda era muito jovem, né? Aí depois, nesse segundo momento, eu já fazia faculdade de pedagogia. Então, o encontro com Eurípides, esse Eurípides educador, esse Eurípides professor, esse Eurípides fundador dessa proposta educacional, vamos dizer assim, ou desse modelo educacional, sei lá, aí me encantou, aí fez sentido, porque eu já era aluno de pedagogia. Mas ainda assim não era o meu objeto de pesquisa, eu queria estudar Pestalozzi, né? Porque, de fato, o meu amor na educação foi Pestalozzi, né? Durante sempre, né? Até hoje, e eu nunca consegui fazer. Aí o que acontece com Eurípides foi muito interessante, porque, então, eu, aluno lá da pedagogia e tal, e quando no segundo ano de faculdade eu
veio aquela coisa, vamos fazer o TCC e tal, começar um tema para o TCC. A minha ideia era fazer sobre pestalose, eu queria escrever sobre Verdun. E fiquei com aquilo na cabeça, e até a minha primeira ideia, meu primeiro projeto era esse, era fazer sobre Verdun. O que acontece é que um dia eu estava indo lá para a casa da Dora trabalhar, que a gente, né, passou a trabalhar junto depois que a gente se reencontrou, e um dia eu indo para a casa dela, me deu uma emoção, eu me lembrando. Já tá de novo. Me emocionei. E eu fui assim para a casa dela, e aquela emoção, eu ia de ônibus, uma emoção no ônibus, uma emoção no metrô, uma emoção. E aí, quando eu estava descendo, eu parava no metrô e descia lá a rua, né? Lá em São Paulo, Abílio Soares descia. Então, descendo a rua, eu senti, não, você precisa fazer sobre Eurípides Barçanufo. Aí eu falei, não é possível, eu não tinha essa intenção e nem tinha essa ligação. Não, o trabalho sobre pestalose já foi feito, o primeiro trabalho, que a Dora já tinha feito no mestrado lá sobre pestalose, e o seu trabalho é fazer Eurípides. Aí eu fiquei naquela, falei, mas não tem nada. Aí cheguei na casa da Dora, não sei se você se lembra disso, Dó. Uhum. Aí eu cheguei na sua casa emocionado e falei isso e contei isso. Falei, mas como eu vou fazer uma coisa de Eurípides? Não tem informação, não tem documento. Não, e não nada. havia fontes, né? Não havia fontes, não havia fontes. Eu queria fazer uma pesquisa, né? Mas ainda assim, eu pensei, bom, a gente chegou a discutir, a Dora falou, olha, para fazer um TCC, a gente foi discutindo um pouco sobre isso, aí a Dora falou, olha, para fazer um TCC talvez até tenha, porque tem alguns livros, ela tinha lá umas fitas gravadas com o Dr. Tomás Novelino, e que estudou com Eurípides Barçanufo, tinha sobre Eurípides Barçanufo e tal, ela falou, acho que dá para fazer. Aí aquilo foi amadurecendo, eu escrevi um projeto e tal, muito bem, consegui fazer o TCC, o meu TCC sobre Eurípides, com aquilo que tinha, era muito pouca informação, e muita informação já tinha sido sistematizada em livro, não tinha nada novo, mas muito bem, fiz. E aí eu falei, bom, aí era isso, né? Imaginei, né? Era isso. Acabou, minha função aqui acabou. Porque era muito difícil fazer, né? O Eurípides era uma figura encantadora, mas era muito difícil fazer. Bom, aí quando eu fui pensar no mestrado, eu pensei em outra coisa, e aí novamente aquela coisa insistiu, não, mas isso tem de virar um mestrado. E aí eu estava na Unicamp num grupo que era um grupo de História da Educação Brasileira, que é o STED-BR, que eu participei durante muitos anos desse grupo como participante, né, como integrante do grupo e tal, das discussões, dos estudos, etc, e tudo. E aí eu fui para a Unicamp e escrevi, eu fiz uma matéria, escrevi um trabalho sobre Eurípides, peguei do meu mestrado, do meu TCC, sintetizei lá e fiz um trabalho e dei. E os professores acharam interessante aquilo e eu vi que era por ali mesmo. Mas não tinha fonte, né? E aí aí a gente foi a Minas, né, fazer uma primeira... Eu fui junto. Foi junto. Fazer uma primeira sessão de pesquisa para levantar Sacramento, informações. né? Sacramento. Eu fui, a gente foi a Sacramento, fui a Belo Horizonte, eu fui em alguns lugares lá de Minas para levantar material. O que foi, essa foi a parte mais encantadora. Essa pesquisa na história, a pesquisa na história tem essa coisa apaixonante, né? Porque é essa coisa da descoberta, né? Você descobrir uma fonte, descobrir algo que poucos descobriram ou tocaram ou mexeram, né? Olhar para aquilo, isso eu acho encantador na história e isso me encantou mesmo. Então foi uma pesquisa encantadora. Por esse aspecto, foi uma pesquisa encantadora, porque na medida em que nós somos a Sacramento, nós descobrimos várias coisas, né, novas, né? Inclusive uma das fontes novas que foi decisiva para o meu trabalho, tiveram várias, né, que a gente foi descobrindo lá ao longo da nossa estadia lá. Mas uma delas, que eu acho que é muito importante ressaltar, que foi um documento que a gente descobriu. A gente chegou lá e tal, fomos muito bem recebidos, a Igorina recebeu a gente, agora já conhecia todo mundo lá, então foi muito fácil, assim, nesse sentido. Igorina era uma... Deixa eu só explicar para o pessoal não sabe. A Igorina era uma sobrinha do Eurípides Barçanufo, né? E ela ainda morava... Coisa, agora né? Ela morreu já agora, bastante idosa, alguns anos atrás, e ela tinha muita coisa, e de Eurípides, enfim, ela guardava uma certa tradição. Na cidade de Sacramento, que foi a cidade onde Eurípides nasceu e viveu a vida inteira, e morreu também lá, né? Isso. E ela ajudou muito, né? Então, mas naquele momento, no primeiro momento, ela falou, olha, vamos ver, vamos procurar, vamos ver o que a gente consegue.
não tem nada muito assim. Aí a gente foi lá, enfim, virou a noite, ela ligou pra gente, né? Eu acho que à noite mesmo, ela ligou pra gente e falou, olha, Eureka, ainda brincou com a expressão do Arquimedes lá, né? Descobrimos, achamos e tal. Ela falou, olha, um documento que está com a filha, não, com a neta, não, era né? filha. Era A filha. É. A filha do Germano, que foi um professor, foi aluno e foi professor na escola do Eurípides, lá o Colégio Allan Kardec. Ele estudou lá e depois se tornou professor lá. Inclusive ele aparece nas fotos e tal, em várias fotos que ainda existem do Colégio do Kardec. E ele apareceu em espírito também, disse, olha, tem um documento lá com a minha filha, os espíritos ajudando a pesquisa, porque ninguém sabia desse documento. Que ninguém sabia. E minha filha guarda esse documento, eu pedi para ela guardar e tal. Pode ir lá buscar. Fala pro menino que veio fazer a pesquisa sobre Eurípides que está lá. Pode ir lá, que é um documento. E achei isso sensacional por vários aspectos, mesmo com os espíritos encaminhando a pesquisa. O que foi o máximo. E foi um tesouro. Porque é um tesouro, né? Um caderno escrito à mão. Um caderno escrito à mão logo após a morte, acho que eu não sei se ele escreveu, ele começou a escrever logo após a morte, eu não sei se ele terminou tudo, ou ele foi escrevendo ao longo da vida, enfim, mas ali após a morte de Eurípides, né? Porque o pessoal aqui, você fala de espírito, você fala escreveu após a morte, aí o pessoal fala, não, como assim? Não, calma. O aluno após dele, a morte, o Germano, do Eurípides, né? Que foi Germano, professor. Isso, o Germano, logo após a morte do mestre Eurípides dele, então ele escreve o documento e registra. As lembranças. Mas logo, o documento, ele começa, pelo que está datado o documento, em 1919. E aí acho que ele vai escrevendo as suas memórias, né? Acho que até o documento eram memórias. E foi um tesouro, porque ali tinha as memórias das aulas, do que aprendiam, dos documentos. A relação com Eurípides Barçanufo, né? Dos momentos em que ele teve com Eurípides, e isso foi espetacular. Esse documento na pesquisa foi um achado e foi ótimo. E uma outra coisa que eu... não, só assim... pode falar. A gente entrou no programa já falando, Eurípides, aí a história, você contou essa história, começou a contar a história da sua pesquisa e tal. Mas, para o público que não é espírita, que não sabe quem é Eurípides Barçanufo, quer dizer, por que para os espíritas ele é tão importante, na verdade, por que ele é tão conhecido para os espíritas, você acha que seria interessante falar quem é Eurípides na história, quer dizer, ele é um cara lá, em que momento da história, qual que é a relevância, rapidamente, e também qual que é a visão que os espíritas têm dele, né? Porque também não é a visão que depois que você escreveu o seu livro passou a ter, né? Os espíritas têm uma visão muito particular, também muito... um recorte muito específico. Reduzida, né? Na verdade, a sua pesquisa foi uma ampliação. E um resgate do Eurípides educador, né? Do Eurípides educador, né? Eu estava fazendo eu ia chegar aí, mas eu vou só terminar aí a graça da pesquisa para chegar no Eurípides, né? Entendi. Então, e aí a outra coisa que eu achei muito interessante é ver essa figura, que é uma figura importante para o espiritismo, mas que é uma figura histórica, enfim, como ela estava viva lá, né? E essa foi uma outra coisa interessante da pesquisa, porque todo mundo, ou as pessoas mais velhas da cidade, tinham uma lembrança, tinham uma história, tinham algo da presença dele ali na cidade e na região. Então, várias pessoas que nós entrevistamos lá ou conversamos, alguns, inclusive, muito velhinhos, né? Vários muito velhinhos que tinham ou estudado no colégio e tinham lembranças do colégio, do Eurípides, e deixaram isso registrado, e outros que não tinham estudado no colégio, mas que tinham lembravam da figura de Eurípides. A gente foi na casa de uma senhora, por exemplo, que 99 anos, acho, 98 anos, uma coisa assim, e ela falou, olha, Eurípides passava aqui na frente da minha casa com os alunos e tal, sempre muito bem arrumado, e ela descreveu a figura de Eurípides, descreveu um pouco ali como era, né, essa andança dele pela cidade e tal. Então, essas coisas muito saborosas que a gente tem numa pesquisa como essa, uma pesquisa histórica, né? E eu já também aportei para a pesquisa um tesouro que eu não tinha usado ainda, né? Porque eu tinha convivido muitos anos com o Dr. Tomás Novellino, que era um médico de Franca, que fundou a Fundação Pestalozzi, e ele tinha sido aluno de Eurípides. Eu tinha gravado muitas fitas com ele, entrevistando, e ele contava também as experiências de Eurípides. Então, essa também foi uma fonte importante, só que o Dr. Tomás, nessa altura, já tinha falecido, né? Então, eu trouxe também
essa fonte. Então, essas são as coisas bacanas e os sabores da pesquisa. Mas essa sua questão, Maué, foi uma questão exatamente que os meus professores me colocaram na Unicamp, né? Olha, isso é legal, Eurípides é um espírita, muito conhecido no espiritismo, mas qual é a relevância dele histórica, né? O que ele tem de importância histórica para a gente fazer uma pesquisa, ou para merecer uma pesquisa histórica? E esse foi o meu primeiro desafio entre os meus professores e aqueles que eu tinha mais contato no Unicamp, nesse grupo, que foi responder isso. Porque o que ele tinha de interessante? E aí eu acho que todo esse documento, esse trajeto de descobertas e de pesquisa histórica me mostrou alguém para além do espiritismo, né? Quer dizer, entre os espíritas, obviamente, ele é conhecido. Não sei se tão conhecido quanto deveria ser, mas é mais conhecido. Não sei se conhecido como mereceria ser conhecido, Exato. mas é conhecido. Né? Então, obviamente, essas duas questões são questões interessantes para se tratar entre os espíritas. Deveria ser mais conhecido porque foi uma figura de uma importância muito grande, por conta de ter sistematizado uma educação que levou em consideração os princípios espíritas, né? E se a gente entender que a educação, talvez no espiritismo, seja o elemento mais importante, né, do espiritismo, o espiritismo Kardec como educador, como educador, né? Exato. Discípulo de Pestalozzi. Isso, a tradição espírita é uma tradição de educação, né? Acima de tudo, mais do que tudo. Então Eurípides deveria ser alguém valorizado, mais valorizado do que é. E a outra questão é porque ele é valorizado como médium e não é valorizado como educador, né? Exato. É muito mais conhecido como médium, não que a mediunidade não tenha importância, não que a mediunidade não tenha relevância, mas eu acho que o Eurípides educador é alguém que deu uma contribuição significativa, né? Única, talvez, na história da educação espírita. E aí o meu desafio era mostrar que na história da educação brasileira também, que a sua contribuição foi importante na história da educação brasileira. Então foi um pouco isso que eu tentei mostrar aos meus professores, que era, olha, é uma figura espírita sim, como há figuras católicas, como há figuras protestantes, como há figuras comunistas, socialistas, liberais. E na verdade faz parte da história brasileira, né? Então não dá para desprezar por ser espírita. Em primeiro lugar, isso é um preconceito, é algo que a gente precisa tomar um certo cuidado. E essa foi a minha primeira discussão com os meus professores, para tomar cuidado com silenciamentos históricos só pelo fato de ser espírita, ou pelo fato de ser isso, ou pelo fato de ser aquilo. Esse primeiro argumento caiu bem entre os meus professores, que sabiam que a gente não pode fazer história da educação colocando o silêncio em alguns. Tem que ouvir as várias vozes, né? Porque aí fica rico, né? Exatamente. Vamos ouvir agora você conseguiu tão bem esse intento que a sua defesa, dissertação foi um sucesso, tudo, foi nota 10, né? Publicamos o livro, etc. E que depois de tempos, isso aí, que depois de tempos, né, o que aconteceu? Você está mais preparado que eu, Mal. Eu não estava com o livro aqui para mostrar. Separei até um pedacinho aqui para falar. Você leu. Ou fingiu que leu, ou leu, mas pelo menos fez o trabalho, né? Fez a lição de casa. Fiz a lição de casa. Não, mas eu ia citar o seguinte, que anos depois do livro publicado, o José Pacheco teve contato, né, com Eurípides através do livro do Alessandro e ficou tão impactado com a educação que Eurípides praticava, com a experiência pedagógica do Colégio Allan Kardec, que o José Pacheco, que não é espírita, passou a citar Eurípides em tudo quanto é entrevista, palestra, como um dos maiores educadores do século XX, né? Quer dizer, aí você, de fato, conseguiu o seu intento, né, de demonstrar a importância histórica de Eurípides, independente do seu posicionamento de espírita ou não, né, mas que ele trouxe uma contribuição importante para a história da educação. Né? Exatamente, que foi isso que os professores, bom, Alessandro, tudo bem, tá certo, você tá certo, inclusive o objetivo do grupo é esse, é resgatar figuras históricas na história brasileira, né, fazer uma história da educação brasileira, então essa é uma figura importante, ótimo, só que faça uma pesquisa e não vá fazer uma apologia. Obviamente, claro, eu não fiz nenhuma apologia, no sentido de não fazer pesquisa, de não fazer, vamos dizer, ciência, de não trabalhar as fontes como deve ser, de não fazer uma análise que deve ser feita na academia, mas
mas mostrei aquilo que era relevante na educação de Eurípides. E acho que essa é a grande questão, eu acho que esse é o grande ponto. E que isso que a Dora disse, outras pessoas leram, como o Pacheco, por exemplo, que é uma figura importante na história da educação contemporânea, né, e que leu o trabalho e se encantou, falou, nossa, essa é uma experiência fabulosa, como é que as pessoas não conheciam essa experiência, né? Inclusive em alguns encontros, como isso que a Dora citou, eu me lembro de um deles que era sobre Maria Montessori, e ele falou, olha, vocês ficam citando Maria Montessori, que é uma educadora italiana que veio para o Brasil, ótimo, lindo, mas vocês não conhecem uma figura brasileira que foi fez um trabalho tão interessante quanto o de Montessori, né? E está aí. E vocês não conhecem, né? Dizendo para o público, o Pacheco. Então, veja que coisa interessante. E, além disso, eu abri espaço no próprio grupo, porque depois a gente teve um trabalho lá no próprio grupo que eu abri esse trabalho lá com Eurípides, da Samantha Lodge, que foi o trabalho da Anália Franco. Que eu vou chamar também aqui a Samantha para contar sobre a Anália Franco, que é outra figura relevante. Isso, que é uma figura relevante e que fez uma pesquisa muito legal. Depois a gente teve o trabalho do Rafael, se eu não me engano, que fez lá um trabalho também ligando a educação espírita no mesmo ambiente que eu estava. Então abriu um espaço lá de pesquisa, que foi interessante. Agora, o que a gente tem de legal, e aí para a sua segunda questão, né, Mal, o que tem de legal nessa escola, né? Olha, essa escola foi interessantíssima sobre muitos aspectos, né? Vanguarda total. Na época, e ainda continua sendo vanguarda. Então, assim, para a gente encaminhar aqui um pouco a conversa sobre essa escola nasceu em 1911 e ela terminou em 1918. Ela foi uma experiência relativamente curta, né? Uhum. Mas, não, desculpa, eu falei bobagem. Ela nasceu em 1907. Eu ia falar. E terminou em 18. Mas ela foi uma experiência relativamente curta, foi de 11 anos, na verdade. Mas foi uma experiência muito interessante, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que o que dessa escola ela foi marcante. Primeiro, a gente precisa pensar. E o que é importante também fazer, e o que eu fiz na minha pesquisa um pouco, é marcar o contraponto com as escolas que existiam na época, né? Porque a gente está falando aí do início do século XX e a gente ainda está falando de um ambiente escolar, que era um ambiente escolar daquele que a gente estuda nos livros, né? E que muitas vezes a gente faz a crítica, mas que era um ambiente da época, que era uma educação marcadamente ainda religiosa, marcadamente católica no Brasil, apesar punitiva, do Brasil muito punitiva. E dentro desse contexto de uma educação religiosa e católica e de um catolicismo brasileiro que a gente precisa pensar, porque a educação católica brasileira foi uma educação que nasceu conservadora, né? Porque é uma educação que veio dos jesuítas, né? A gente pode esquecer que o grande guia da educação brasileira foi a Ratio Studiorum, né? que era o livro da educação jesuíta, e que era uma educação absolutamente conservadora, punitiva, uma educação baseada na ideia de decoração, né? Ainda de decorar os clássicos para repetir, né? Que era uma educação marcadamente dura, que o professor era colocado como a grande figura, o aluno quieto, né? Então, por exemplo, se você pegar alguns colégios católicos, você apanhava mesmo, né? Tinha vários tipos de punição, né? Eram colégios que tinham sistemas muito rígidos de classificação, né? Dos melhores, né? E dos piores. Então, ainda eram colégios, de modo geral, eram colégios que tinham um pouco esse clima, né? E aí a contraposição é esse colégio de Eurípides, né? Que, em primeiro lugar, aquilo que mais... Deixa eu fazer uma parte. O que acontece? É bom a gente mapear o seguinte: hoje em dia, no mundo contemporâneo, século XXI, a gente encontra entre os colégios católicos, muitas vezes, colégios mais progressistas, às vezes, do que, né? Inclusive, nós temos essa experiência que os nossos livros, meu do Alessandro, que é uma série de ensino interreligioso, que é Todos os Jeitos de Crer, pela editora Ática, que é um ensino não confessional, que é de diálogo interreligioso, e essa coleção, desde 2004, é adotada predominantemente por colégios católicos no Brasil inteiro, né?
Então, quando a gente faz esse mapeamento desse conservadorismo, é o catolicismo de 100 anos atrás, né? De 120 anos atrás. Né? Do início do século XX, né? Exatamente. Quer dizer, hoje nós temos outro quadro. Né? Hoje quem carrega esse conservadorismo são os protestantes mais radicais. Né? Né? Exatamente. Então, quer dizer, a intolerância em relação ao espiritismo, a coisa muito opressora e repressora, isso era típico de um catolicismo que depois foi sendo superado, né, pelas mudanças que a igreja sofreu, né, com o João 23 e com aberturas, com a tirada do latim, enfim, né, uma série de questões. E aqui no Brasil também, com querendo ou não, com todo o movimento mais da teologia da libertação, etc., enfim, né? Então, mas no início do século XX, por isso que eu disse, dentro desse contexto, né? Porque hoje o contexto, obviamente, é outro, estamos muito distante disso. Mas naquele momento muitos colégios ainda carregavam, católicos ou não, né? Mas enfim, ainda carregavam essa herança pesada e até uma herança pesada dessa forma de ensinar. Mas que era muito, também não era uma coisa, quer dizer, era comum ao contexto, né? Era comum ao contexto. Né? Então não é uma crítica no sentido de era só ele. E era no mundo, né? Era no mundo, né? Isso não era uma coisa só de um, né? Mas aqui para pegar algumas bases de comparação. Agora, o que me chamou muito a atenção no Colégio de Eurípides, claro que aqui a gente não tem tempo de falar tudo, mas a relação do Eurípides com os seus alunos era algo que chamava, em primeiro lugar, me chamou muito a atenção. Porque, por exemplo, todas as descrições colocam Eurípides como um educador, que me parece uma coisa assim muito de hoje, né? Porque era um educador doce, carinhoso, próximo aos seus alunos, né? Que tinha na escola que tinha um diálogo, né? Que tinha na escola uma relação amorosa, conversava, dialogava. Não parece a descrição de alguém de 1910, 1911, 1912. Não parece a descrição de um educador assim, não parece. Porque as descrições que nós tínhamos dos educadores eram figuras rígidas, duras, sisudas, distantes, obediência, não tinha diálogo. Mal você se dirigia a um educador, mal você se dirigia a um professor, né? Então, o clima... Então, por exemplo, nesse documento, o Germano diz, olha, os alunos, os portões ficavam abertos do colégio, Eurípides circulava entre os alunos, ele sempre parava para conversar com a gente, o tempo inteiro dialogando, conversando. Essa é uma coisa que eu acho que é um ponto que assim, eu não sei se a educação valoriza, se a história da educação valoriza, mas na nossa maneira de compreender a educação, esse é o primeiro ponto. A relação de afeto, a relação de amor, uma relação de proximidade, e aí sim uma relação de diálogo, né? Na sala de aula e na relação com os alunos cotidianamente, e até fora da escola. Porque ele tinha uma relação muito próxima com os alunos fora da escola. Esse é um elemento que eu acho que a gente precisa ressaltar dessa educação inovadora, ou dessa educação diferente que Eurípides fazia. Os alunos o procuravam na casa, claro, cidade do interior naquela época e tal. Né? Sacramento era minúsculo, né? Uma aldeia. Exatamente. Até hoje é pequeno, imagina naquela época. Imagina aquela época. Mas era uma relação assim de muito afeto, de muito amor. E os alunos dizem que na sala de aula o tempo todo Eurípides dialogava, ele não castigava, o que é uma coisa interessantíssima. Por exemplo, o Germano mesmo, ele tinha estudado num colégio em que ele apanhava, né? Ele apanhava muito, porque ele era muito peralta e tal. Né? E diga-se de passagem, só uma coisa importante, o Germano era negro. Né? Isso, havia no colégio Eurípides Bassanufo uma inclusão dos negros, que na época não havia ainda. Porque então, não só havia alunos negros, mas também professores negros. Né? Deixa eu chegar lá, peraí. Então o próprio Germano dizia, olha, eu apanhava demais. O meu pai, cansado de me ver apanhar tanto, falou ele cita lá as palavras, minha mãe falou, menino, você não vai acabar vivo assim até você crescer, tanto você apanha. Vamos ver aqui na cidade. Então essa coisa do colégio que não batia, de um colégio mais afetuoso, que se dialogava, estava na cidade, obviamente, todo mundo tinha essa ideia. Então ele falou, vou te levar lá no colégio de Eurípides, porque lá você não vai apanhar, então pelo menos você vai acabar bem o resto dos seus dias. E aos 10 ou 11 anos ele foi levado lá para o colégio de Eurípides. É uma coisa muito interessante.
Você queria perguntar, não? Não, eu tinha separado aqui porque lá no começo você falou a história do Pestalozzi, né? Você tinha seu primeiro impulso era o Pestalozzi. E aí, no teu livro, você cita um contexto da época de um segundo Congresso Brasileiro de Instrução Primária e Secundária que estava rolando no Brasil naquele momento. Quer dizer, é interessante que tem similaridades com hoje, né? Quer dizer, ainda que a gente seja um contexto diferente, naquele momento você tinha uma visão religiosa sobre o ensino, que era conservadora, e você já tinha avanços de pesquisa, de experiências na Europa, em outros lugares, que estavam com outro olhar, e isso estava chegando, digamos assim, era uma visão científica da educação, e essas informações estavam chegando e estavam se contrapondo a essa visão moralista. Tal. E hoje a gente vive também a mesma dicotomia entre moralismo, né, e moralismo conservador e visões avançadas, científicas. E precisa de ser dito também, muito interessante, porque existe uma simetria histórica. Nós estamos em 2020, o Eurípides morreu em 1918, e ele morreu da gripe espanhola, né? E nós estamos agora numa pandemia semelhante à da gripe espanhola. Tem várias simetrias, realmente. Mas nesse congresso quer dizer, uma das coisas que guiava esse pensamento desse congresso era a ideia da educação intuitiva do Pestalozzi, que eles entendiam de uma determinada forma, mas de qualquer forma o Pestalozzi era uma das bases dessa nova ideia de educação. Então, ainda que o Eurípides não tenha tido contato muito profundo com isso, mas ele estava nesse contexto em que isso estava sendo repensado. Sim. Na verdade, eu não sei, eu nunca soube muito quanto isso chegou a Sacramento, né? Sim. Mas nos grandes centros brasileiros isso estava acontecendo, né? Depois da República, para marcar uma data, um pouquinho antes, e no período republicano ali, a gente tem muitas ideias educacionais renovadoras chegando ao Brasil. Se a gente tem uma prática ainda institucional, ainda conservadora, que melhorou muito, né? Diga-se de passagem, como a Dora disse, em todos os lugares, né? Arejou toda a nossa mentalidade sobre educação e as escolas. Naquele momento a prática ainda era muito conservadora, mas já havia muitas ideias circulando no Brasil de novas coisas, né? Já tinha a entrada de escolas montessorianas, em 1910 a gente já tem escolas montessorianas no Brasil. Sim. A gente tinha uma educação anarquista com a proposta de educação bastante diferenciada em São Paulo e outros lugares do Brasil. A gente tem ideias de Pestalozzi chegando ao Brasil, a gente tem ideias de Rousseau. Esse congresso, por exemplo, mostra bem isso, que o ambiente já era esse, já havia um ambiente de renovação da educação. Eu não sei bem o quanto isso chegou para Eurípides, eu não encontrei nada que Eurípides tenha lido, mas querendo ou não, a leitura que Eurípides faz do Espiritismo, talvez essa herança tenha vindo pelo Espiritismo, né? Porque chegou para ele via Espiritismo, como a Dora disse, né? Kardec era discípulo de Pestalozzi, e o Kardec concebe o Espiritismo com os olhos educacionais, né? Eurípides, eu não sei qual é a profundidade que ele tinha na leitura do Espiritismo, mas basta uma leitura de algumas coisas para já entender uma nova concepção do ser humano, uma nova concepção de desenvolvimento humano, um novo olhar para esse ser humano mais otimista, enfim. Tudo isso eu acho que fez com que Eurípides começasse a pensar uma educação de maneira, de fato, espírita, que eu acho que esse é um outro ponto importante. Mas antes de chegar aí você pode falar. Não, tem que ter o que você falou, uma educação de fato espírita, precisa justamente falar que não era uma educação confessional no sentido de impor o espiritismo, né? Porque ele dava aula de religiões comparadas, né, no colégio, né? Isso é muito inovador, muito inovador. Né? Inovador. Eu acho que a questão, como a Dora disse, aí você tem outro ponto, outro elemento importante aí, que é a questão de uma escola inclusiva socialmente, né? Uma visão social bastante progressista para a época. Ele mesmo, a gente descobriu um texto lá que ele se dizia um republicano, então a gente percebe que ele tinha uma posição política progressista para aquele momento. Sim. Porque os republicanos tinham mesmo uma visão progressista no sentido de uma escola laica, de uma escola gratuita, de uma escola oferecida pelo Estado, né? Porque ainda a educação não era predominantemente estatal, ela ainda estava na mão, né, das religiões, do catolicismo, etc. A educação no Brasil vai se tornar mais estatal mesmo só a partir da década de 40, 50, mas de qualquer maneira Eurípides já tinha esse posicionamento político mais livre, né?
E é importante também mapear o seguinte: ele foi vereador, né, em Sacramento, Isso. e entre os documentos que nós encontramos estavam as atas da Câmara redigidas por ele, né, defendendo a educação pública, né, defendendo a laicidade do Estado, enfim. Então ele teve uma participação política também. Isso é muito importante. É muito importante porque ele era, muito bem dizer, porque ele era uma pessoa extremamente ligada à espiritualidade, era um médium que recebia receitas mediúnicas, que fazia curas, que gente da região inteira vinha procurá-lo, etc. Porém, ele era uma pessoa engajada politicamente também, né? Sim. Isso é importante de mapear, né? E aí ele teve esse papel como político, né? E ele era da instrução pública, então ele foi representante da instrução pública, secretário da instrução pública em Sacramento. Então a gente vê todo o esforço dele de levar a escola pública para Sacramento, de levar aquilo que se tinha, porque você tinha escolas isoladas, né? Você tinha um professor que tinha escola, recebia uma ajuda do Estado, várias salas na mesma escola, né? Com aquele professor. Na mesma sala de aula, né? Uma fileira era uma turma, outra fileira era outra, então isso tinha lá em Sacramento. Ele era a favor de levar o grupo escolar, que já era uma escola como a gente pensa, diferentes salas de aula e tal, com processo educacional diferente. Então, ele era uma figura com uma mente muito arejada também do ponto de vista político e educacional. E a escola de Eurípides, ela tinha dois aspectos sociais que eu acho muito relevantes. Uma é essa inclusão dos negros, né? Que era uma escola que brancos e negros conviviam ali, era uma escola, ele não deixa isso claro, porque não escreveu, mas você vê nas imagens, você vê isso você vê que o próprio Germano era negro, e depois o Germano se tornou professor negro na escola. Então esse é um pensamento social muito importante para a época. Pensar em 1910, nós estamos falando de já aquela ideia que começa a surgir no Brasil de branqueamento da raça, né? Até um pouco antes, de colocar a matriz negra e a matriz indígena como inferiores à matriz europeia na nossa Constituição, né? Toda uma política desenvolvida a partir dessa concepção. Ele precisa uma concepção progressista nesse sentido de inclusão do negro. E também uma escola que ela era gratuita, em parte gratuita para quem não podia pagar, né? Então, eu não sei se ela é toda gratuita ou se em parte isso não é muito claro, mas ela tinha uma gratuidade para pelo menos parte das crianças, com toda certeza tinha. Então, esse e também tem uma outra inclusão, né? Das meninas, né? Das mulheres. Isso. Né? E aí das porque mulheres era na uma mesma escola sala mista, de aula. Escola mista. Porque tinha escolas mistas de meninas e meninos estudando, mas em salas de aulas diferentes, em geral. Né? Algumas escolas no Brasil tinham meninos e meninas na mesma sala de aula, mas porque não tinha muito o que fazer. Mas se mantinha. Não tinha opção, mas se mantinha a distância. Eurípides não, tinham meninos e meninas na mesma sala de aula, integrados, com o mesmo currículo, e tinha uma coisa muito interessante que ele fazia, e que isso aparece nos documentos que a gente viu, que a Dora viu, eu vi, e estava lá no Germano, porque ele promovia na sala de aula debates, né? Que é uma coisa absurdamente interessante para a época. Não existia esse conceito assim, né? Dessa forma, né? E ele promovia debates entre alunos, então ele dava lá um determinado conteúdo e chamava a meninada, estudem e tal, vão debater amanhã, e colocava os alunos frente a frente. E ele colocava, muitas vezes, meninos e meninas frente a frente para debater. Ele provocava um debate entre meninos e meninas. Isso é uma posição extremamente igualitária, né? Porque as mulheres não tinham nem a mesma educação, muitas vezes nem o mesmo currículo, e não falavam com os homens assim de igual para igual, né? E ele forçava o debate entre meninos e meninas, exatamente para mostrar a igualdade feminina, né? O que é uma coisa sensacional, né? Então veja que tudo isso vão formando elementos para a gente entender uma escola de absoluta vanguarda, né? Essa outra coisa que a Dora disse, ele tinha, apesar da escola se chamar Colégio Allan Kardec, num segundo momento, né? Ele teve uma primeira escola Liceu Sacramentano, enquanto na fase dele católico, se converte, aí Colégio Allan Kardec é a segunda fase da vida educacional dele, vamos dizer assim, né? Então, e a gente não sabe nada sobre esse Liceu Sacramentano, como que era, né? Muito pouco, nada. A gente tem alguma informação. Até eu coloco no livro, mas é pouca informação, a gente não sabe muito bem. Tem uma coisa de currículo lá e tal, mas é muito pouco. E no Colégio Allan Kardec, então, veja, apesar de ser Colégio Allan Kardec, o Germano, o Novellini, todos dizem,
a educação era interreligiosa. Ele falava de todas as religiões. Ele falava do islamismo, falava do budismo, falava do espiritismo, o que é uma coisa absurdamente interessante para a época, porque seria muito comum e nada reprovável, não é? Ensinar o espiritismo, como era comum numa escola católica ensinar o catolicismo, ou como era comum numa escola evangélica falar da linha evangélica. Enfim, ou seja, não seria nada reprovável, mas olha a mentalidade avançada, né, de vanguarda e uma própria compreensão do espiritismo. Porque o espiritismo é exatamente aquilo que diz Kardec, né? O espiritismo, se tiver de convencer, convence pela força das suas ideias e não porque se impõe à força, não é? O espiritismo preserva a liberdade de consciência. Então veja que ele tinha uma leitura muito interessante do espiritismo, né? Uma leitura muito na essência daquilo que o espiritismo é, talvez, né, dessa coisa iluminista da pluralidade, da liberdade de consciência, da liberdade de pensamento. Por isso que a gente considera que, embora ele não tenha escrito nada, né, ele praticou, e você resgatou justamente toda essa prática na sua pesquisa, ele é um fundador do que nós trabalhamos da proposta da pedagogia espírita. Né? Eu tenho só uma... É uma ideia, ele não falava nesse termo, né, mas ele estava inspirado pelos princípios e ele faz muita coisa que nós defendemos dentro da ideia da pedagogia espírita. Exatamente. Não dá para dizer uma pedagogia, como eu acho que uma pedagogia é algo... Se a gente pensar a pedagogia como ela foi definida no século XX, né, uma sistematização, tudo bem. Como a ciência da educação, eu acho que ainda nem hoje ela ainda está sistematizada como deveria. Né? A Dora fez o trabalho, né, como uma filosofia, né? Sim, talvez a gente já tenha vários princípios e várias análises que seja possível fazer, e o trabalho do doutorado da Dora fez. Como a ciência, ainda a gente está distante disso, né? Então eu tenho lá um pouco o termo, eu sei que é um pouco complexo, mas de qualquer maneira, a prática é de uma prática de uma educação espírita, né? E a leitura, e aí a gente vem para esse aspecto, né? Aí a gente vê que ele, então, primeiro, os meus professores então ficaram absolutamente convencidos a partir disso que era interessante, né? Que essa escola mereceria ser pesquisada. E daí, a partir disso, o espiritismo entrou, obviamente. Eu tive de defender muito o espiritismo como uma possibilidade de uma concepção de ser humano, né, de desenvolvimento, sei lá, de compreensão, e que daí poderiam ter princípios educacionais, não foi simples, mostrando que o espiritismo tinha uma filosofia e que essa filosofia deveria ser respeitada, apesar de eles não concordarem com ela. Esse era o ponto. E eles foram muito honestos, muito abertos. Depois de muita discussão, tive de provar isso filosoficamente, intelectualmente, enfim, muito debate, mas eles entenderam. E aí ficou muito interessante, porque eles deixaram eu falar também do espiritismo como deveria ser, né? Então, por exemplo, essa ideia, que eu acho que é a pedra fundamental de qualquer proposta de educação espírita, de uma pedagogia espírita, de uma ciência espírita, que é a reencarnação. Se a gente observa que Eurípides, ele tinha um olhar, compreendia o ser humano com o olhar da reencarnação, né? E ele exatamente, então, acho que esse é um ponto importante, porque a reencarnação também traz um aspecto, né? Uma vez que nós, espíritos, podemos ter sido homens, mulheres, negros, indígenas, sei lá o quê, tudo na nossa história, e fomos, né? A reencarnação traz um elemento de igualdade, né? Então você veja que o elemento de igualdade que ele tinha está muito ancorado na ideia de reencarnação e nessa leitura da reencarnação, por exemplo, né? Assim como também a Anália terá o mesmo conceito, a Anália Franco, né? Exatamente, né? Ou, por exemplo, a própria ideia de olhar para o ser humano de maneira afetuosa, de entender talvez que a relação amorosa pode extrair o melhor da alma humana, também é uma ideia que está no Espiritismo, também é uma ideia da reencarnação, né? Quer dizer, educar é extrair de dentro para fora, é tirar o melhor, fazer com que o sujeito se engaje no processo de educação. Ou seja, era o que ele fazia, né? Ele fazia isso o tempo todo. E também a autonomia do sujeito, né? Quer dizer, aí a autonomia do sujeito para também se autoconstruir, também se autopromover, né, num processo dialético da interação do sujeito com o grupo, do grupo com o sujeito, do sujeito com o mestre, do mestre, ou seja, que é essa a dialética do desenvolvimento do espírito. Então, ele tinha essa leitura muito clara, assim, né? E ele conversava, que o
o Germano conta e aí não sei bem em que contexto isso estava, mas as discussões lá eram enormes sobre várias coisas, né? Porque Eurípides saía com os alunos para passear, ele passeava e ele levava os alunos num sítio, que acho que era o sítio depois mais velho do pai dele, e ele tinha altas conversas com os alunos filosóficas. Então era um momento assim de conversa livre, interdisciplinar, falavam de várias coisas e tal, da vida. Você vê coisas interessantíssimas. Fora da astronomia também, que ele estabeleceu também como ensino dentro do colégio. Isso. Né? Então, mas aí você veja, um dia acho que um aluno desafiou ele sobre a reencarnação. E aí Eurípides falou, então eu não sei, o Germano conta isso, eu fico um pouco até duvidoso, mas enfim, eu vou citar aqui, porque quem contou foi o Germano, fui eu. Ele disse que ele desafiou o aluno então a fazer uma regressão de memória, que ele conseguiria fazer e mostrar para o aluno que a vida dele não se resumia àquele momento apenas, e se o aluno queria fazer esse desafio e tal. E o Germano disse que o aluno não topou fazer o desafio, e aí ele fez, só que ele parou no momento que ele achou que seria perigoso demais continuar. Mas de qualquer maneira, se aconteceu ou não, mas veja que essa coisa de entender o aluno como um ser reencarnado e olhar para o aluno além desta vida era um objetivo dele como professor e da escola. Esse é um princípio que eu acho o princípio fundamental da pedagogia espírita e de qualquer ciência do espiritismo. Outro elemento que eu acho muito importante era na própria sala de aula a espiritualidade. Então, por exemplo, o Germano disse que a notícia, que ele, na aula de história, em alguns momentos, ele se desdobrava. Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, né? O colégio, ele morreu em 18, exatamente quando é o término da Primeira Guerra Mundial, por conta da gripe espanhola lá. Que foi mais devastadora do que foi o Covid, certamente. Foi muito mais devastadora. De qualquer maneira, ele lá, então, ele saía do corpo, ia ao fronte de batalha, por desdobramento, porque a mediunidade dele era uma mediunidade vigorosa. Ele voltava e narrava o que estava acontecendo para os alunos. Veja que ele estava muito mais online que a internet. Não, e outra, né? Foi ele que trouxe a notícia do armistício. Porque até chegar em Sacramento a notícia demorou vários dias. E ele já tinha avisado, assistiu ao armistício. Eu só assim, gostaria de fazer uma... Eu só não sei se foi exatamente a assinatura, porque a assinatura se deu em 19. Né, tá. Foi a final da guerra, a notícia do final da guerra. Foi o final da guerra, exatamente. Foi o final da guerra. Então, ele trouxe para a cidade a notícia antes de chegar a notícia. Antes de chegar a notícia. Eu só queria fazer aqui uma analogia interessante, que é o seguinte, existem santos católicos que tem esse fenômeno da bilocação. Desdobramento, né? Eles não chamam de desdobramento, o católico não chama de desdobramento, é de bilocação, né? Por exemplo, parece que o Santo Afonso, né? que estava numa cidade e apareceu na outra para defender o pai que estava sendo julgado, né? Então existem esses fenômenos dentro da Igreja Católica. E o Eurípides Barçanufo teve isso muito forte, né? Porque você contou isso, mas tem, por exemplo, ele, no meio da aula, saía do corpo e ia fazer parto, né? Ia fazer parto, e quando ele voltava para a sala, para o corpo, os crianças já sabiam, o senhor Eurípides foi, né? O doutor Tomás Nunes contava isso. Aí estava chegando uma pessoa... Uma pessoa a cavalo, um homem a cavalo, isso aconteceu várias vezes, fala, seu Eurípides, pelo amor de Deus, vai lá que minha mulher está tendo o bebê. Não, eu já fui, já fiz o parto, está tudo bem. Coisas absurdas assim, né? Interessante. Mas eu queria... Então, essa espiritualidade também estava presente na escola, e de uma maneira que as crianças compreendiam, porque no colégio não estudavam só crianças espíritas, né? Claro. De uma maneira que as crianças compreendiam como um fenômeno natural. Então veja como essa questão da espiritualidade, além dessa visão avançada ou progressista do ponto de vista educacional, a espiritualidade também estava presente de muitas maneiras, né? E um outro elemento, só rapidamente, ele também ele cuidava de pessoas doentes e ele pedia muitas vezes a ajuda de alunos para também cuidar de pessoas doentes que estavam ali, o que é uma coisa sensacional, né? É que é uma coisa absurda pensar, né? Até em relação à morte, o Germano disse que o Germano detestava, porque quando morria alguém na cidade pequena, que não se conhecia, ele pedia para os alunos irem ao velório ajudar e consolar e fazer prece e tal. E o Germano disse que ele detestava, essa era a coisa que ele mais odiava. E o Eurípides sempre dava uma forçada na barra para eles irem, porque ele
mais, as pessoas morrerem e não terem ninguém lá para consolar e ajudar muitas vezes. Então, não, e também era uma educação para a morte, né? Isso quer dizer, é uma educação para a morte, né? É uma educação para a ética também, para o cuidar do outro. Então, essas coisas são, assim, fabulosas, né? E são muito saborosas. E quem a gente olhar para isso, naquele momento, é falar, meu Deus, né? Esse sujeito tinha uma visão da educação, que se ele estivesse na Europa, o Pacheco tem razão, se ele estivesse na Europa com uma proposta dessa, ele estaria nos manuais, de todos os manuais de educação do mundo, certamente seria um dos grandes educadores do mundo, não tem nem dúvida. E ainda com a possibilidade de conhecer melhor um Pestalozzi, um Comênios, um sei lá quem, que poderia ainda trazer mais elementos para ele, né? Isso é que eu acho sensacional, né? Não, mas eu queria trazer só uma visão de espiritualidade em sala de aula mais contemporânea, só para a gente fazer uma comparação. Tem esse livro aqui da Bell Hooks, que chama Teaching Community, Ensinando Comunidades. Ela é uma ativista negra americana que trabalha com a questão do feminismo, a questão de raça, né, nos Estados Unidos, e também com a questão de espiritualidade na educação. Nesse livro são vários textos, um dos textos chama Questões Espirituais na Sala de Aula. E nesse texto ela vai falar o seguinte, ela faz uma distinção entre religião e espiritualidade, né? Religião seria, digamos assim, um fator de identidade, espiritualidade seria uma coisa mais profunda do que isso. E ela diz que espiritualidade ela define, amor, compaixão, paciência, tolerância, responsabilidade, harmonia, esses valores, né? E aí ela vai dizer que a educação, na segunda metade do século XX para frente, ela começou a ter a inclusão de temas ligados a questões de minorias. Então, a questão negra, a questão de gênero, e essas inclusões, na universidade principalmente, né? E essas inclusões foram fazendo com que os conteúdos passassem a ser, em vez de conteúdos pontuais, fossem conteúdos que tivessem uma transversalidade. Você vai estudar a questão negra em vários aspectos, vai estudar a questão feminina, da participação da mulher, em vários aspectos. Então, você vai observar a transversalidade. E essa transversalidade é que ela abre a porta para uma espiritualidade, porque quando você está olhando as coisas nessa forma transversal, você vai olhar para as questões essenciais e não mais para as questões identitárias, não nesse sentido de gênero, de raça, mas identitárias no sentido de time de futebol, de religião, de coisas que são, digamos, camadas de identidade que você vai agregando depois, né? Então, ela diz que, nesse sentido, uma educação, uma sala de aula que tem espiritualidade é uma educação que tenha todas essas identidades presentes, que é o que Eurípides já fazia, que valorize esses valores, quer dizer, que dê muita importância para esses valores, o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância, que é o que ele fazia na prática, com essa coisa de vai no velório, de visita o doente, ou seja, a prática dele era, nesse sentido que se entende hoje de espiritualidade na sala de aula, era totalmente espiritual, porque ele estava defendendo, e ela diz que quando tem espiritualidade na sala de aula, o professor é um curador dos problemas sociais, por exemplo. Essa divisão, a questão racial, muito bonito, né? Muito bem feito, né? Bem falado, muito bem posto. Então, ele, de fato, a educação dele era uma educação espiritual em todos os níveis, não só no nível do espiritismo, não só no nível da interreligiosidade, mas também nesse nível humano mais essencial. E até a astronomia é uma forma de espiritualidade, porque é você enxergar o ser humano como participante ou seja, ter uma identidade terrena, e não mais essas identidades cósmica, né? E tal. Cósmica. E ele tinha essa compreensão. Lembrando que também uma coisa que talvez o nosso público não saiba aqui é que o Camille Flammarion, que foi um dos grandes divulgadores da astronomia, né, no século XIX, era espírita, participou da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, era amigo de Kardec, e o Eurípides Barçanufo, isso nós tivemos oportunidade de ver, né? Tinha livro de astronomia do Camille Flammarion em francês, né, importado. Então, quer dizer, era uma referência para ele também, né, nesse sentido. E ele tinha no colégio uma luneta também, para eles fazerem observação, enfim. Até sobre isso,
ele tinha exatamente essa compreensão e teve um episódio, né, interessante que passou um cometa na época e eles foram às ruas para observar e todo mundo achava que eles era coisa terrível e tal. Imagine fazer uma coisa daquela. Tinha um pouco essa superstição com fenômenos astronômicos. O Eurípides ainda teve de conversar com a população que aquilo não era bem assim, que era um fenômeno científico que ia ser observado. Então, essas coisas são sensacionais do colégio, né? Não sei, aí nosso tempo. Tá, já esgotou. Infelizmente, porque tá tão bonito, né? Mas enfim, a gente volta aqui, nós vamos convidar outros vocês, momentos, né? outras maneiras. Realmente, o Eurípides é uma figura fantástica e aí eu acho que, de fato, acaba-se que no Brasil, o espiritismo brasileiro ficou muito mais focado na religião, na mediunidade. E uma figura como Eurípides Barçanufo, ou como Anália Franco, de que nós também ainda falaremos aqui, ficaram mais esmaecidos. E a atuação deles era muito mais na área da educação, embora não tivessem se apartado da questão da espiritualidade, que é importante também, né? E incluindo a espiritualidade na própria educação. Eu acho que é uma questão integrada, né? Exatamente. A gente olha muito separado para as coisas, quando a gente deveria olhar de maneira mais integrada e não ficar separando tanto. Exatamente. Mas, enfim, então, por hoje acho que nós vamos encerrar por aqui. Foi Obrigada, ótimo. Lê, foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Mal. Um grande abraço a todos. Abraço. Tá bom? Abraço.